Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é violência contra a mulher. E para debater esse tema, para orientar a gente um pouquinho, estamos recebendo em formato virtual a advogada Gabriela Gavioli, que é advogada e atua na área da proteção integral da mulher e também é presidente da Comissão da Mulher Advogada em Bauru. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É uma excelente oportunidade poder falar de um tema que, infelizmente, ainda ocorre muito, né? Que é a violência contra a mulher, e poder esclarecer a população em geral, a população aqui de Bauru, sobre alguns direitos, algumas leis que existem para a defesa e proteção da mulher. Muito bem, a gente ia até imaginar, mas isso não acontece, isso é só, são fatos isolados, os números mostram totalmente o contrário, né? Só no primeiro semestre já deste ano de 2022, foram registradas 31.398 denúncias e 170 mil violações envolvendo violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Esses são dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. É um número assustador, né, doutora? Como é que é a realidade aqui em Bauru? A senhora que lida nessa área, tem contato aí com as pessoas que trabalham também nesse sentido. Como é que é em Bauru? Isso também existe muito aqui na cidade? Sim, realmente esse dado é muito assustador. Aqui em Bauru, a delegada, né, a doutora Márcia, ela é delegada da DDM, e ela me passou, há um tempo atrás, cerca de um mês mais ou menos, os dados referentes às medidas protetivas aqui em Bauru. No último ano, que isso contou de julho de 2021 a junho de 2022, nós tivemos cerca de 73 medidas protetivas de urgência requeridas pela DDM, Por sendo mês, que no né? mesmo período, isso, por mês, e no mesmo período, né, no ano anterior, eram cerca de 40 medidas protetivas solicitadas ao mês. Então, a gente quase que dobrou esse número. Então, infelizmente, nós temos que dar muita atenção ainda para isso, porque os números estão aí e realmente é uma crescente. Também levando em conta esse pós-pandemia, porque teve, né, o fica em casa, que aí todos os maridos agressores, não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas os agressores ficaram mais tempo com as vítimas, e foi onde teve um salto grande também nesse número de violência contra a mulher. A senhora avalia que houve um aumento no número de agressão ou houve um aumento na conscientização das mulheres que elas devem pedir socorro, que elas devem procurar ajuda? Eu acho que teve um aumento dos dois, viu? Porque as mulheres realmente agora elas estão conhecendo mais o direito e estão pedindo mais ajuda. Em contrapartida, teve o aumento também da violência. Eu acho que as duas estatísticas caminham juntas. Muito bem. A gente sabe que um dos principais recursos, né, que é utilizado para não violência, para combater a violência, é a famosa medida protetiva, que a senhora citou aí, que houve um aumento de um ano, né, comparado com o outro, de 40 por mês para 73 por mês. Na sua visão, como advogada, como defensora da lei, essa medida ela é efetiva? Qual é a efetividade dela na prática? Olha, as medidas protetivas, elas são sempre solicitadas pela Delegacia de Defesa da Mulher em 80% dos casos. O que eu acho interessante trazer aqui também é que não é só a DDM que pode fazer essa solicitação. A mulher vítima de violência, ela pode procurar o Ministério Público, pode procurar a própria DDM, pode procurar a Defensoria ou um advogado da confiança dela. Então, nós temos 4 possibilidades, né, 4 formas de solicitar ao judiciário essa medida protetiva. Mas o que a gente sempre pede nessa medida protetiva, o que é mais comum, é o deferimento do afastamento do agressor do lar e também o impedimento dele entrar em contato com a vítima, seja por e-mail, WhatsApp, telefone, presencialmente, qualquer tipo de contato com a vítima.
Existem muitos casos de quebra de medida protetiva, sim. Elas são eficazes, mas o próprio agressor, vamos colocar aí, em 50% das vezes, aproximadamente, tem a medida protetiva violada. Existem vários processos de quebra de medida protetiva que tramita pelo anexo de violência doméstica. Infelizmente, assim, a gente tem que trazer também um outro fato. Às vezes, apesar do agressor ser retirado do lar, ele não tem para onde ir, porque esse agressor ele já foi agressor da mãe, já foi agressor dentro da família que antecedeu, né, o lar conjugal dele. Então, a própria mãe não quer recolher esse agressor. E aí ele também não tem para onde ir. Não que isso justifique a quebra de medida protetiva, mas é um fator que também leva à quebra de medida protetiva. E sem contar que muitas vezes as mulheres coagidas coagidas fisicamente, né, ou até mesmo emocionalmente, acabam voltando atrás, né, doutor? E recebem o agressor em casa de novo, dando aquela famosa segunda chance, terceira chance, milésima chance e o agressor não muda. Isso acontece muito também? Sim, acontece também. Porque aqui nós temos que trazer que existe um estudo, né, da psicologia, que existe o ciclo da violência doméstica. O que é esse ciclo? A mulher, quando ela conhece o agressor, ele não é uma pessoa totalmente agressiva. Ele tem os defeitos dele, como qualquer homem, e essa mulher, ela passa momentos bons com esse homem, né, com o agressor. Então, a gente tem o ciclo da violência, que o primeiro é a tensão, que a mulher ali ela faz tudo para agradar, para não ter discussões, porque sabe que vai intensificando o grau da agressividade, da grosseria desse agressor manipulador. Mas só que chega um momento que extrapola todos os limites e acaba tendo a explosão, que é onde geralmente tem a violência física. Nesse momento, a vítima, a mulher, ela vai atrás dos direitos dela, procura a DDM, faz um boletim de ocorrência, pede ajuda. No entanto, logo após, o que acontece? Esse agressor, ele vem e pede desculpa para ela, que aí é a terceira fase do ciclo que a gente chama da fase da lua de mel. Então, nesse momento, quando ele pede desculpa, ele fala que não vai fazer mais, a vítima acredita, porque ela traz na memória dela também os momentos bons que ela passou com ele. Aí, então, que a gente fala que é um ciclo, porque pode ser que dali uma semana, dali um mês ou dali um ano, as agressões voltam, a fase da tensão, a violência. E a mulher, ela sempre também vai se apegando aos fatos, assim, tenta justificar. Ah, ele não teve um dia bom no trabalho, por isso que ele me bateu. Se eu sair de casa agora, eu não vou ter mais contato com os meus filhos. Se eu deixar o lar, eu não vou ter direito à minha parte da casa. Então, é um conjunto, na verdade, de motivos que faz a mulher pensar e ficar dentro de casa, né, com aquele agressor, além do medo, porque muitas vezes esse agressor, ele ameaça, ele fala, se você sair de casa, eu mato você e mato nosso filho, eu mato a sua mãe. Então, sempre existe uma ameaça, uma dependência psicológica, não é apenas aquela questão que todo mundo fala, e a mulher, porque isso é um mito, né, totalmente. A mulher está lá porque gosta de apanhar, a mulher está lá porque é mulher de malandro, não existe isso. É que realmente existe muito mais coisa por trás, e por isso que nós temos que olhar para uma vítima sem julgar, pelo menos em princípio, né, sem o julgamento, sem o pré-julgamento dela, que a gente não sabe o que realmente acontece, as ameaças que ela sofre dentro do lar conjugal, para não tomar uma atitude de sair dele, de deixar esse agressor. Sem dúvida. Esse tema de que mulher gosta de apanhar é a coisa mais ridícula que inventaram, né? Ninguém gosta, como a senhora falou. Isso tem que ser frisado. Isso jamais deve ser falado e utilizado como qualquer tipo de desculpa ou situação. O que importa é entender o que ela está passando e tentar ajudar de alguma forma.
Agora, doutora, para a gente Exato. aprofundar um pouquinho mais nessa situação, a senhora até citou aqui o termo violência física. Eu acho que a violência física é o extremo das violências, mas não é a única. Existem outros tipos de violência. Como identificar, como saber que uma mulher está passando por um tipo de violência em casa? A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência. A física, que é a mais comum, né, que as pessoas identificam com maior facilidade, porque ela deixa a marca visível. Nós temos também a violência sexual, que todo mundo conhece, o estupro, mas eu gosto de deixar e frisar que não é só o estupro, que é um tipo de violência sexual. Pela Lei Maria da Penha, nós temos também, por exemplo, impedir que a mulher tome o anticoncepcional, porque às vezes o marido não quer que ela tome, né, o contraceptivo, então é uma forma de violência. Obrigar essa mulher a engravidar porque ele quer ter filho e ela não, é um tipo de violência sexual. Então, nós temos que sempre pensar um pouco mais abrangente, de uma forma mais abrangente. O estupro é muito comum também, que as mulheres não sabem que existe, é o estupro conjugal. Se ela não quiser, ela não é obrigada a ter relações com o seu marido. Além dessa, nós temos a violência patrimonial, que é uma forma de violência pouco debatida também. Por exemplo, a mulher trabalha, o marido não, e ele que cuida da conta dela e não deixa dinheiro para ela, ele se apropria desse dinheiro dela. É uma forma de violência patrimonial. Em divórcio, onde o marido resolve ocultar bens, ele compra uma casa, um carro em nome de terceiros, da mãe, da irmã, enfim, para não ter que em um possível divórcio dividir com a esposa. Então, existe essa forma também de violência patrimonial. Aí nós temos a psicológica e a moral, que eu penso que elas caminham juntas. Se bem que antes de ter as outras violências, com certeza a psicológica e a moral já aconteceu, porque a psicológica, ela é devagar, né? Ela não é uma coisa explícita, ela começa com manipulações que são pequenas, mas só que vai gerando um desgaste emocional na mulher. Por exemplo, começa com chantagens emocionais. Você vai na casa da sua mãe e não vai ficar aqui comigo. Parece que é uma coisa boba, que ele está querendo a companhia, que ele quer realmente a companhia da sua esposa, mas ele está tentando te afastar do seu meio social, do seu convívio. Começa a manipular as formas para fazer com que te impeça, né, de você ir, por exemplo, no culto religioso da sua religião, ele te afasta do convívio dos seus amigos, começa a falar, essa roupa não fica legal em você, mas às vezes você está super bonita, sabe? E é uma forma de ir controlando as suas atitudes. Isso vai chegando numa situação que a mulher não aguenta mais, porque ela está sempre sob controle. E a violência moral está muito próxima, porque a injúria, a calúnia e a difamação. A violência moral, são os xingamentos, a diminuição da mulher, então ela também está muito próxima com a psicológica. E todo esse enfrentamento é mais difícil da mulher perceber, porque ela acha que são situações corriqueiras e que não vai ter um prejuízo maior no psicológico dela. Esses são os tipos de violência previstos na Maria da Penha. Tem bastante coisa, né? A gente acha que é só aquela situação de briga física mesmo entre marido e mulher, mas tem muita coisa por trás. Eu sugiro aqui que a família fique muito atenta a detalhes, né? Porque às vezes a mulher, principalmente quando ela passa pela violência moral, a violência psicológica, dificilmente ela vai relatar isso para alguém. Ela vai suportando, 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 até o dia que ela nega uma dessas violências psicológicas do marido, do companheiro, e aí parte para agressão física. Aí ela é agredida fisicamente. Aí todo mundo acaba sabendo, como a doutora falou, deixa marcas visíveis. Mas até chegar nesse ponto, a violência psicológica é terrível. Então as famílias, elas devem estar sempre atentas, né, a qualquer
desvio de conduta do marido, ou até mesmo algum sinal que a mulher possa estar dando, para que procure ajuda. E nesse caso, doutora, para a gente até caminhar para o final aqui, como é que as mulheres, ou então quem nota qualquer diferença disso que eu estou falando aqui, como deve fazer para procurar ajuda? A senhora até já falou alguns caminhos aqui, mas eu gostaria que a senhora reforçasse praticamente. A mulher está sofrendo violência, está passando por um momento de pressão psicológica em casa pelo marido, o que ela deve fazer? Aqui em Bauru nós temos, né, a rede de apoio para a mulher, e o principal local para ela procurar da prefeitura é o CRM, o Centro de Referência da Mulher. Neste local, a prefeitura disponibiliza psicólogo, assistente social, que vai ouvir essa mulher vítima de violência e vai dar o encaminhamento necessário. Nós temos também, por exemplo, a Casa da Mulher, onde tem o atendimento, né, de saúde da mulher, mas também tem o atendimento com psicólogas. Se essa mulher estiver correndo risco de morte, o próprio CRM encaminha essa mulher para casa-abrigo e ela não precisa ir sozinha, ela pode levar os filhos com ela para casa-abrigo. Então, a prefeitura hoje, ela conta com uma rede de acolhimento e proteção para essa mulher que sofre violência. A gente tem aqui no Brasil, isso é nacional, tem o número 180, que é o Disque Denúncia para esse tipo de situação. Mas em caso de emergência, às vezes, esse número ainda não é todo mundo que tem ele de cabeça, né? O primeiro que vem quando você tem emergência é o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Então, em último caso, se necessário, numa emergência, numa urgência, numa agressão física, o telefone é 190 ou 180. Eu até acredito, doutora, que o 190 seja mais eficaz, já que a polícia está mais próxima aqui e possa dar um auxílio muito rápido. Agora, em casos que não é urgência, que dá para esperar, que é 180, eu acho que funciona bastante. Tem também a Delegacia de Defesa da Mulher aqui no município de Bauru, que também pode ajudar, e as advogadas, né, principalmente, que atuam na área, como a doutora Gabriela faz parte, inclusive, da comissão, é presidente da Comissão da Mulher Advogada em Bauru, também atua na proteção integral da mulher. Essas pessoas estão disponíveis. Então, nunca deixe de procurar ajuda, não tenha vergonha. Eu acho que esse é um dos principais tabus, né? A vergonha de se expor, falar, eu vou ter que contar minha vida para alguém. Não tenha vergonha, porque só assim para você se libertar. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, em dividir um pouquinho essa experiência, trazer, inclusive, orientações às mulheres que sofrem tanto, né? A gente vê pelos números o quanto tem aumentado o número de violência. Isso deveria acabar, deveria ser o contrário. Então, com a ajuda da senhora, com o apoio e com a informação, a gente busca que esses números possam diminuir. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e quero só complementar uma coisinha antes de finalizar, que nós, pela Comissão da Mulher Advogada, nós temos o programa OAB por Elas, e nós fazemos os plantões toda segunda-feira, das 9 às 12, na DDM. Então, nós estamos lá para dar orientação jurídica para as mulheres vítimas de violência. E a cada 15 dias nós estamos na Casa da Mulher, mas aí é mediante agendamento prévio, que é de terça-feira, das 14 às 17 horas. Somos 70 advogadas voluntárias e fazemos os plantões em duplas. Então, também tem essa possibilidade para orientação jurídica para as vítimas. Muito bem. E agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado, doutora Gabriela, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência, e até a próxima.